meu é mais bonito, inclusive. E agora? Entra pelo Pedro. Está ao vivo, não é? Uhum. Oi, Kátia. Não conseguiu. João. É. Flávia, Alessandra, obrigada, gente. Vai falando aí, vai divulgando aí que nós estamos atrasados. Quem puder nos ajudar, eu tive um ataque agora no Facebook, bem na hora da gente começar, eu fui bloqueada, gente. Disseram que invadiram e eu não podia fazer transmissão ao vivo, tá? Então por isso que a gente entrou pelo do Pedro, eu tô bloqueada lá no Face, não posso fazer nada agora. Isso aí resolve daqui a pouco. Isso E aí é só... tentei de tudo, mas não deixaram entrar. Então, a gente vai, se vocês puderem avisar, eu tentei colocar aqui no WhatsApp para as pessoas e... Avisa Guilmar. Avisei aqui, ó, mandei na transmissão. Ela disse que não tá aparecendo nada. Eu sei, se eu nem... É as forças do mal tentando atrapalhar, né? A Alessandra colocou pra mim. Obrigada, Alessandra, por avisar as pessoas. Bom. A Guilmar conseguiu. Boa noite. Boa noite, Edna. Avisa o Zé Carlos. Vai avisando aí. Eu mandei na linha de transmissão. Então vamos lá. Já atrapalharam demais a gente na noite de hoje. Desculpa mais uma vez a todos vocês, né? Mas a gente sabe que as forças do mal... Eu falo para começar uns 10 minutos antes. Acho que eu sou exagerado, olha aí. Mas foi bem na hora, gente. Eu coloquei pra... A gente é velhinho, né? Entrei 2 minutos... Não, 2 minutos antes eu coloquei, que até falei 5, pra ele. 10. Vamos entrar uns minutinhos antes pra gente conseguir, mais tempo. né? Vamos Mas não deu certo. Conseguir. Então, vamos lá, relaxar um pouco. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos auxilie esta noite. Ia confirmar ali, não deu certo. E que nos abençoe essa noite, nos dando muita, muita paz e que a gente consiga desenvolver esse trabalho essa noite, né? Então é isso. Pedimos a Deus muita força, muita luz e vamos ver o que diz o livrinho do Torres Pastorinha do Minuto de Sabedoria. Faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. Tudo bem. Viu? Principalmente para quem me atrapalhou hoje. O grande filósofo que proferiu este ensinamento, Jesus, sabia o que estava dizendo. Se desprezar, será desprezado. Se criticar, será criticado. Mas se distribuir bondade, compreensão e amor, receberá em troca amor, compreensão e bondade. Cada um recebe de acordo com o que dá. Faça aos outros o que quer que façam a você. Então essas são as palavras dessa noite, não? Fala muito da empatia, né? De fazer os outros, se pôr no lugar do outro e fazer o melhor, né? Pelo outro também. E hoje o Pedro vai falar para nós sobre o maior flagelo da humanidade. Isso. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. E se não adquirimos no momento, vamos buscá-la, né? Essas coisas acontecem, como eu brinco, como eu falo, né? A idade nos traz um pouco mais de experiência, é por isso que eu falei, eu prefiro esperar mais, ter o plano B, do que depender, principalmente dessas coisas que são
avessas às pessoas da minha idade. Eu sou um usuário e olhe lá, e eu sei que existem problemas que podem ocorrer. Mas, vamos deixar isso para lá. Vamos tentar tratar aí falar, discorrer na noite de hoje sobre um problema que assola a humanidade desde a sua criação. O maior flagelo da humanidade. Eu intitulei o texto, né? O tema, para desde de início nós já iniciarmos assim uma reflexão a respeito disso. Qual seria o maior flagelo da humanidade? Eu vou dar, como nós estamos atrasados, eu vou dar só 3 segundos para cada um pensar consigo. Qual seria? Nós sabemos que temos muitos flagelos. Flagelo, todos sabem, né? Um evento danoso, ruim, um castigo, ou seja, um desastre, uma coisa muito penosa, né? Flagelo. Então, qual seria? Nós temos os intempéries, nós temos terremotos, nós temos doenças, a droga. Eu elegi, isso fui eu mesmo, elegi a fome como o maior flagelo da humanidade. E tenho aqui alguns argumentos que fazem com que corrobore com a... Temos os outros, né, gente? A gente tem várias coisas que nos assolam, né, infelizmente. Mas a fome, ela é, se não for o principal, se alguém discordar de mim, evidentemente que seja, mas está no rol, está entre os primeiros flagelos da humanidade. Então, fome. A definição de fome já é terrível por nós, né? A fome é a carência de alimentos no organismo por períodos prolongados, causando sensações de desconforto e dor. Não é muito difícil a gente definir fome, porque todo mundo já sentiu, né? Não assim sistematicamente, como alguns, né? Algumas pessoas no mundo sofrem, mas toda vez que a gente sente uma fominha, né? Ninguém gosta. É bom sentir fome, né? É ruim, tem gente que fica até mal-humorado quando deixa de comer, ou demora para comer, né? Por isso que eu elegi a fome como sendo o maior flagelo. Essa sensação é devido à falta de energia que o organismo precisa para continuar suas atividades vitais. É desnecessário dizer que nós precisamos do nosso corpo para que a gente possa desenvolver o nosso espírito. É para isso que a gente está aqui, né? O corpo, se ele não tiver em condições, nós não teremos condições de exercer as nossas atividades que façam com que a gente eleve o nosso espírito, né? Quando há um período muito prolongado sem alimentos, essa sensação pode se agravar causando mal-estar, dor no estômago, fraqueza e chegar a um óbito, que em minha opinião, é o mais degradante modo de se deixar o planeta. É morrer de fome, né? É muito cruel, né? É. Muito triste também. Que até coloquei aqui. Considero a fome o maior flagelo da humanidade porque ela humilha quem sente, destrói vidas e perspectivas de avanço espiritual, provoca desânimo e revolta, afasta a pessoa de Deus, além de provocar uma infinidade de crimes e delitos, né? O desencarne pela fome é lento e doloroso, né? Vocês imaginam, nós que presenciamos assim, às vezes, né, documentários ou até presenciar não, porque se depender de mim, ninguém na minha frente morre de fome. Isso eu tenho certeza, né? Porque é uma coisa muito, muito degradante, né? E aí sim, até o início da mensagem de hoje aí, fala de não desejar aos outros aquilo que você não quer, né? Então, se é ruim, se a gente acha muito ruim, tirando a necessidade, né?
Existem pessoas que dormem 2, 3 horas por noite, ou nem dormem, que tem até uma doença, me fugiu o nome, que é um transtorno, um distúrbio que a pessoa não dorme, continua viva. Existem pessoas que deixam de executar algum tipo de atividade que para nós é quase que vital, mas estão aí. Mas a fome é uma necessidade de criar energia para que você se mantenha vivo, né? A fome, o alimento, né? O ato de se alimentar, né? Além de ser um direito universal, né? No campo da Organização Mundial da Saúde e da ONU, né? Todo mundo tem direito a se alimentar. Nós sabemos que não é isso que ocorre na realidade, né? Na realidade. E vamos às causas, algumas causas da fome, né? As causas da fome podem estar relacionadas com alguns fatores como pobreza, óbvio, a pessoa não tem como adquirir dinheiro para comer, mas aí conta com a ajuda de alguém, deveria pelo menos, né? Questões naturais como clima, terremotos, secas, pestes, né? Nós tivemos desde sempre na humanidade, né? Na história da humanidade, né? Até bíblicas, né? Lembra lá Moisés, quando foi lançada as pragas do Egito, essas coisas todas aí. A fome se faz presente, né? Numa situação dessa. Bom, reforma agrária precária, que é muitas terras para alguns e nada para outros, enfim. Má administração dos recursos naturais, conflitos políticos e civis, esse sim é um assassino constante, né? Políticas econômicas mal planejadas, superpopulação, também é um fator de geração de fome, guerras, evidentemente, e desigualdades sociais. São alguns focos, algumas causas que a gente pode citar por que existe a fome no nosso planeta, por que existe a fome aqui entre nós. As principais consequências da fome são a desnutrição, devido à falta de nutrientes, proteínas e calorias. Óbvio, todo mundo sabe que uma pessoa é desnutrida, é faminta, o que acontece com ela, né? Raquitismo devido à carência de vitamina D, anemia provocada pela ausência de ferro, vários distúrbios e doenças causados pela falta de vitaminas A e do complexo B. Ou seja, isso foi só para citar. Ninguém aqui precisa ser médico para saber o que acontece quando a pessoa deixa de comer, não é? Então eu fiz um levantamento, porque eu vou chegar lá no final, o mote, o motivo pelo qual levantamos na noite de hoje esse tema, que invariavelmente para quem se considera um pouquinho humano é trágico, emociona, nos deixa tristes, né? Saber que alguém passa fome no mundo. Mas nós temos a noção exata de quantas pessoas passam fome no mundo? Nós temos aí estatísticas levantadas por órgãos oficiais mundiais que nós nos vemos obrigados a acreditar neles, porque ninguém saiu contando quantas pessoas passam fome no mundo. Primeiramente, já é um fato da gente agradecer a Deus de ter o que comer. E muitas vezes, quando nos é levado o alimento à mesa, ainda temos a petulância, temos ainda a falta de caridade, a falta de agradecimento, de reclamar, porque ficou um pouquinho queimado, ou então porque não é do meu gosto, ou então ficou sem sal, ou ficou um pouco... bem, ela sabe que eu como do jeito que tiver. Posso não gostar, mas como? Em agradecimento a Deus. Claro que você não vai comer uma coisa intragável, né? Cai o pote uma de coisa sal. muito queimada, muito salgada. Você, aí infelizmente, dá, né? você fica chateado, mas você é obrigado a Faz declinar, mal. porque senão você vai morrer. Se você comer aquilo, você vai acabar morrendo. A pressão vai subir, né? Mas assim, gente, o que eu digo é o seguinte, nós temos que começar. Eu sei que muitos de nós aqui, né, graças a Deus, o nosso grupo, do nosso meio, faz isso, né? Agradece, não reclama e ensina os nossos pequenos a não reclamar, né? Pode não gostar, mas aí apresenta a realidade da vida para a criança, que é mesmo não gostando, ela vai se alimentar, ela vai ter que ter um canal, né, de ensinamento que faça com que ela pelo menos agradeça a Deus o que tem e coma com satisfação, coma por gratidão,
às vezes declinamos, né, do prato de refeição. Eu estou sem apetite, estou sem fome. Tudo bem, é opção sua. Né? Você não quer comer, eu não quero comer hoje porque eu não tô bem. E é bom colocar o suficiente também, né? Exato. Pra Aqui não estragar, né? um texto elaborado, tentando fazer com que a gente saiba, não sei quem depois pode ver, né, o que a gente está falando, mas assim, primeiramente agradecer sempre o que tem que comer. Nem sempre temos o que gostamos da mesa, mas temos. Né? Em festas e comemorações e tudo mais, a gente escolhe ali, faz de acordo com as condições de cada um, a gente faz ali um exagero, faz ali uma exacerba, às vezes, né? Mas o assunto que eu trago na noite de hoje é para a gente refletir e algumas dicas de como a gente pode tentar ajudar. Ninguém, nem eu, nem vocês, nem todos nós juntos, ninguém vai acabar com a fome do mundo. Não tem como isso acontecer. E eu vou explicar por quê mais na frente. Bom, quantas pessoas passam fome no mundo? A ideia que temos. No mundo há aproximadamente 870 milhões de pessoas que sofrem de subnutrição, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. A média de subnutridos representa 12,5% da população mundial. Isso já foi pior no passado, depois melhorou, mas agora, por conta de vários fatores inusitados, novos, né, aumentou a fome no mundo. No mundo. Segundo a Agência Brasil, eu tive que colocar isso aqui porque eles falaram, você pode copiar, mas você tem que citar a fonte. Então, fiquei até um pouquinho chateado, peguei só um pouquinho também, só para largar a mão de ser exigente. A fome extrema deve aumentar em mais de 20 países nos próximos meses, alerta a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em algumas regiões do Iêmen, do Sudão do Sul e do norte da Nigéria, famílias estão morrendo de fome. Revela relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e o Programa Alimentar Mundial. A situação de fome extrema é agravada por conflitos internos. Todo mundo sabe, né? Esse lugar está sempre em guerra civil, principalmente a Síria, que agora não para. A guerra lá não cessa de jeito nenhum. Alterações climáticas e pela pandemia do Covid-19. Veio aí a cereja do bolo, né? Foi a Covid, né? Que faz com que aumente aí a fome no mundo. Em alguns locais é também agravada pela praga de gafanhotos. Nossa, ainda tem isso. Meu Deus. Lá no lugar nesse que ninguém lugar, quer. né? Burkina Faso é um país. Afeganistão, a República Democrática do Congo, Etiópia, o Sudão e a Síria são também países identificados entre os piores focos de fome. Então nós temos lá a ONU, nós temos a Força-Tarefa da ONU, nós temos lá USA for Africa, desde a época do Michael Jackson, né? E não contém, não resolve, não tem como. Alguns devem pensar, isso é porque falta comida. Calma lá. Vou falar do nosso país aqui um pouquinho. No Brasil, há ainda 19,1 milhões de brasileiros que efetivamente passam fome, em um quadro de insegurança alimentar grave. Lembrando que nós somos em 210 mais ou menos milhões, né? 19 passam fome. No Brasil, aqui. A fome que eu me refiro, não, como eu já falei, não é essa fome que a gente, tô com fome, faz um lanche lá. Não é essa. A fome que eu me refiro é a pessoa não tem o que comer, não tem condições de gerar alimento. E não são nos grandes centros. Eu até costumo falar, eu sempre falei isso. Nos grandes centros urbanos das nossas principais cidades, só passa fome quem é mudo e surdo e cego. E está num canto lá e ninguém vê. Porque graças a Deus, né, pelo menos isso, o nosso povo é solidário. Eu nunca vi ninguém negar comida para ninguém. E mesmo assim, quando vê uma situação, tem sempre uma alma boa que vai lá e deixa uma comida para a pessoa que está numa situação assim.
Sempre tem uma boa alma. Mas eu digo, eu não conheço um único brasileiro, ainda mesmo no meio marginal, né? Que alguém chega e fala assim, oh, eu tô com fome, me paga um lanche ali. A pessoa paga. Eu nunca presenciei alguém negar comida. Já negamos um monte de coisa, né? Bebida, dinheiro, cigarro, sei lá, essas coisas sim. Muita gente nega com razão. Agora, comida não. Então, nos grandes centros, se a pessoa pede, ela tem o que comer. Agora, e para pedir? Por isso que eu digo disso no começo lá, a fome humilha. E para pedir? Já ouvi de boca de muita gente falando assim, eu prefiro morrer do que pedir. Eu duvido. É a hora que a fome bater mesmo, para valer, é a hora que ela causar essa dor, não é? Eu acredito que as pessoas vão pedir. A gente vê que a pessoa não consegue nem raciocinar direito, né? Depois de muito tempo sem comer. Né? Então, e para pedir? De quanto você tem que abrir mão? Você imagina qualquer um de nós aqui que caia numa situação dessa, pelo revés, e se vê obrigado a mendigar. Ainda que ele receba o alimento, mas sob o olhar de muitos, daquela desconfiança, daquela insatisfação, daquele será mesmo, a dúvida. Será mesmo que ele precisa? Será mesmo que vai... Bem, então como eu tinha colocado há instantes atrás, bom, acho que alguns podem pensar, bom, eu acho que passa-se fome porque tem muita gente que não tem alimento suficiente para todos. Um aspecto que a gente tem que verificar, existe sim. Existe sim. Um aspecto também que corrobora, que ajuda a expansão da fome, o desperdício de alimentos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura calcula que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano no mundo. Cerca de 1/3 do que é produzido globalmente. Isso deixa a gente estarrecido. 1/3 do que se produz é desperdiçado. Por que eu estou colocando a coisa mundialmente? Isso vai refletir aqui, ó, na célulazinha de cada um. Na célulazinha do grande corpo que é a humanidade, que é a nossa casa. Né? Sabermos disso, juntado com o que Jesus pede, juntado com o que ensina o Evangelho, uma forma da gente ajudar a diminuição da fome seria não desperdiçar no nosso lar. Se você não desperdiça no nosso lar, você não precisa comprar mais do que devia no mercado. Se você não compra mais do que devia no mercado, essa produção vai ser excedente. Ela vai ir para algum lugar. Não é? Ah, mas aí os caras começam a produzir menos. Tá bom. Mas pelo menos a gente não comete um erro, não comete uma injustiça tão grande, jogar comida fora sabendo que tem milhões de pessoas passando fome. Isso é uma prática, uma técnica, uma prática que eu adquiri e ensinei minhas filhas a isso. Ensinei elas falando isso. Você não pode comer pôr mais no prato do que você vai comer, você vai desperdiçar, vai jogar fora. Você sabia quantas pessoas passam fome? Pediriam, pelo amor de Deus, isso que vai ser jogado fora agora. Tem muitas pessoas que vasculham lixo, né, atrás de comida. Apesar de todos esses fatores contribuírem para a fome no mundo, o maior deles, sabe qual é o maior fator da disseminação e perpetuação da fome no mundo? É o egoísmo do ser humano. As guerras ou conflitos internos, como nesses países que eu citei aqui, a ONU manda comida. Nós já vimos de documentários assim. Chega lá no campo de refugiado, eles não deixam a comida entrar. Porque querem exatamente impactar, quer que aquelas pessoas morram de fome, porque são seus inimigos. Ou então, politicamente, aquilo vai impactar de forma positiva para o governo A, B, C ou D. Aqui no nosso país. Dito abençoado por Deus e bonito por natureza. Bonito por natureza eu concordo.
Agora, a bênção de Deus, ela é derramada, mas nem todo mundo merece e a acolhe, né? Tem muita gente que morre de fome porque é política fazer com que as pessoas passem necessidade e morram de fome, que é para poder gerar votos na próxima eleição. Isso é inadmissível, né? Isso é inadmissível. Aí nós temos aí as almas boas, né? Inclusive no nosso movimento, as pessoas que saem distribuindo comida, não só no nosso, todo mundo que se diz cristão faz isso aí, né? De uma forma ou de outra. Tem os homens da sopa, né? Que são conhecidos aí pelo pessoal que moram embaixo da ponte aí. Ah, chegou os caras os homens da sopa e tal. Quer dizer, são coisas apenas que isso aí é paliativo, né? Mas a raiz do problema ela jamais deixará de existir. Olha aqui, saciar a fome de um irmão ou irmã vai além da caridade, torna-se uma obrigação humanitária. Você não pode deixar um ser humano morrer de fome na sua frente. É obrigação humanitária. Porque Deus nos coloca no mundo como seu co-criador, certo? Nós somos auxiliares de Deus pela reprodução, certo? Então nós temos essa função de reproduzir para que o maior número de espíritos que precisam encarnar tenham um corpo para que possa desenvolver, ou não, né? Depende de cada um, o seu espírito. Aí você deixa alguém morrer de fome. Você está impedindo a evolução, como eu falei lá no começo, está impedindo a evolução desse espírito, está impedindo que o espírito seja logrado ao êxito, porque você não se mexeu. Repito, nós não vamos acabar com a fome do mundo, mas nós temos que cumprir um mandamento de Jesus, lá na frente. Todos, em maior ou menor grau, é capaz de dar alimentos a quem necessita. Seria o caso de quem tem mais, der mais, quem tem menos, divide. Vocês sabem, devem conhecer o trabalho do Amigos do Bem, lá, que é uma entidade filiada, quase coligada, faz parte do trabalho social do Perseverança, né, do Centro Espírita Perseverança, que eles, todo ano, não sei se esse ano por conta da pandemia conseguiram ou não sei, levam carretas e carretas de alimentos para o Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste brasileiro. E lá eles distribuem, né? É uma equipe designada para isso, treinada e preparada espiritualmente para isso também, porque não é fácil, né? Eu confesso particularmente que não seria capaz de executar isso daí, porque eu não consigo ver criança sofrendo, não consigo, ainda. Embora seja, nós sabemos que faz parte da natureza, enfim, compõe o nosso planeta, mas você precisa estar preparado, até para fazer caridade, né? Você não pode chegar lá e desabar em lágrimas na frente das pessoas, você tem que ir lá levar otimismo, além de tudo, né? Não é só alimento físico, mas tentar procurar fazer com que eles entendam que o bem sempre prevalece, que a caridade não tem religião, cor, enfim. Mas, surpreendentemente, alguns que ganham se apressam a tentar dividir com o vizinho o pouco que ganharam. Aí as pessoas falam, não. Isso eu vi em filmes, né? Que eu já tive a oportunidade de ver os filmes que eles... Tanto é que não é divulgado, é só mesmo para quem tem a oportunidade de ver, né? É divulgado assim, na mídia, fala, olha o que fizemos, blá, blá, né? Não fazem, mas a gente tem, eu tive a oportunidade de ver. Então eles falam assim, olha, não, calma, tem mais no caminhão, eu vou dar pro seu vizinho. Porque o cara pegou, ele recebeu lá o quinhão dele e tava lá feliz, né? Graças a Deus e tal, não sei o que, e separando um pouquinho. Onde você vai? Não, vou dar para fulano. Não precisa, tem mais ali. Mas isso mostra o quê? Olha só que mesmo na desgraça, né? No infortúnio, vai muito da pessoa, vai muito de cada um. Quer dizer, ele não tinha nada, ele ganhou, ele achou no dever de dar para o outro.
Porque ele sabe que o outro tá passando. O outro também está né? passando. Então ele pegou o dele e ia dividindo o dele para o outro. Aí o rapaz do caminhão falou: não precisa, tem para todo mundo aqui. Meu Deus. Mas o que fica nessa cena é a essência da caridade, é a essência daquilo que eu falei. Não podemos deixar alguém morrer de fome. Mesmo quem não tem muito. Por isso que eu coloquei aqui, todos em maior ou menor grau é capaz de dar alimentos a quem necessita. Não é? Isso é contrário ao egoísmo. Esse nordestino, esse rapaz que fez isso, que ia fazendo isso, ele não é egoísta, obviamente, né? Senão ele escondia aqui, não, eu vou até esconder do fulano, porque se ele souber que eu tenho comida aqui em casa, ele vai vir querer comer aqui também. Pensam alguns, não é? O incontestável ensinamento de Jesus a respeito de prestarmos assistência à necessidade encontra-se em Mateus 25, Mateus 25, 35 a 40. Vão se lembrar disso. Porque tive fome, já começa assim, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, E me visitaste. e me visitastes. Preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3, que diz: fora da caridade não há salvação, tem uma frase aqui: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Muito bem. Palavras de Jesus. Quando ele se referia a esses pequeninos, evidentemente ele não estava falando das crianças, né? Ele estava falando daqueles que têm menos posse, os infortunados da época. Então, onde entra aí a nossa doutrina? Primeiro, no cumprimento do que Jesus recomenda: dar de comer, de vestir, de amparar os pequeninos. Esses pequeninos, como eu disse, são esses que nesta encarnação nasceram desprovidos de bens, de riquezas, ou não precisa nem riqueza, né? De condições, sequer de se alimentar, de se vestir, aproveitando aí a onda do inverno, né? Que agora Frio, esse né? alimento, ele não precisa ser só a comida, porque a comida também, como já deixamos bem claro aqui, que o alimento simplesmente ele é essencial, é necessário. Nossa, descobri a roda, né? Todo mundo sabe disso. Mas o frio, o abandono social e o abandono moral. O que é o abandono moral? Que é um jeito da gente começar a cercar-se de um pouco mais de coragem para poder dar assistência ao irmão que sofre. Não importa por que ele está sofrendo. Não importa por que ele está passando por isso. Alguma coisa ele fez na outra encarnação. Nós também, cara pálida, fizemos. E quem sabe um necessitado atravessa o seu caminho justamente para fazer com que você resgate as várias vezes que você o tornou invisível em outras encarnações. E aí nós temos a lei do retorno. Amanhã já vou sair procurando mendigo para dar um prato. Não é isso. O doente, seja ele de qualquer espécie, se for merecedor de uma assistência, o plano espiritual coloca à frente daquele que
em tese, pode ajudar. E deve. Muitas vezes nós somos instrumentos. Nós, que eu digo, é nós mesmos, que cada um na sua individualidade. Nós somos instrumentos, às vezes, de socorro a um irmão. Mas o que a gente prefere fazer? Desviar. E, nossa, eu não vou passar ali não, que tá cheio de morador de rua, um termo idiota que inventaram. Já falei, ninguém pode morar na rua. Onde fica a sala do morador de rua? Onde é que fica o quarto do morador de rua? Onde é o banheiro do morador de rua? Você não mora na rua. Você está desamparado e jogado na rua. Né? Não vou ali não. Fede muito, aqueles caras fedem muito. Sabemos disso. Nós temos essa consciência. E agora vai uma coisa para tirar o nosso sono. Ou talvez a nossa fome. Né? Porque uma vez eu já contei isso, vou contar de novo, que é para servir de exemplo. Eu estava prestes a almoçar, né, na hora do serviço lá, eu fui sair para comer e num restaurantezinho que tava pela janela, o hábito de ficar olhando, né, enquanto não chega a comida você fica olhando lá fora. Aí eu vi um rapaz, não é rapaz, 30 e pouco no máximo. Isso se não tivesse 20, o sofrimento fazia com que parecesse mais, né? Não é tranquilamente assim, naturalmente abriu o saco de lixo do restaurante, inclusive, e pegou um pedaço de abacaxi e começou a comer. Eu não consegui comer. Então, é duro, é uma realidade dura, né? Aí eu não consegui comer. E aí você começa a pensar, se você presencia isso todo dia na hora de você comer, será que você vai ter coragem de comer? Você pode chamar a pessoa para comer ou dar para ele naquele dia, né? E no dia seguinte. Então o ideal seria o quê? Sumir isso, né? Vamos parar com isso, some, isso não tem mais pra gente ver. Mas assim como todas as outras coisas que a gente vê por aí no mundo, né? De ruim que acontece. Bem, olha aqui, a fome pode deixar de existir um dia nesse planeta? Sim, quando deixar de ser de prova e expiações. Por isso que eu disse lá atrás, lá no começo, que a fome não vai deixar de existir enquanto o planeta for de prova e expiações, porque é uma prova e expiação para quem está passando e para quem está presenciando também, que se sensibiliza. É óbvio que Deus não é injusto e que Ele está passando por aquilo que é necessário. Ele pode estar sendo provado ou estar resgatando. E nós, ao presenciarmos isso, também temos que ter essa sensibilidade, e Jesus nos ensina a fazer isso, né? A socorrer o irmão. Então, como a gente poderia amenizar isso daí? Olha aqui. Podemos amenizar o sofrimento aplacando a fome de quem a sente? Sempre. De uma forma ou de outra. Eu não consigo ir lá, igual eu falei, não consigo ir lá no Nordeste distribuir, mas eu posso contribuir com os amigos do bem, quando eles estão no mercado, eles falam, olha, você pode colaborar? Claro que sim. Eu não consigo ir lá distribuir a sopa que esses irmãos aí do nosso movimento conseguem. Eu não consigo ir lá, mas você pode ajudá-los a preparar a sopa, fornecendo alimentos, ou então até trabalhando ali na retaguarda. Não é? Jesus, em nossa condição, sabe o que faria? Pegaria. Mas só Jesus não. Alguns que seguem o exemplo de Jesus ainda fazem, né? A gente fala, nossa, o cara é meio... Mas pega, o que Jesus faria? Viu alguém passando fome, leva até a sua casa para alimentá-lo ali, dignamente. O que a gente faz achando que está fazendo a melhor coisa do mundo? Pega um prato que não vai usar mais, ou um descartável. Eu já vi gente colocar em papelão a comida. Está alimentando a pessoa. Beleza?
damos glória por isso. Mas sequer teve coragem de colocar num recipiente digno de um ser humano se alimentar. No papelão é meio... No papelão. Colocou a comida no papelão e quem está recebendo come como se fosse um... Eu não vou falar como se fosse cachorro, porque eu vou te falar uma coisa. É isso que me indigna umas vezes. Às vezes me indigna um pouco, gente. Se eu pudesse escolher em algumas condições, se eu pudesse ser um cão, eu votaria como cão, porque tem cachorro aí que tem uma vida espetacular. Tosa, banho, festa, bolo, escova os dentes, escova tudo. Estou dizendo que não é para tratar bem os animaizinhos, claro que sim. Os bichinhos, né? Mas você pega toda a sua força, joga num cachorro e não tem coragem de ajudar um ou dois seres humanos. Não precisa ir muito longe para achar, não. Eu tenho minha consciênciazinha aqui, legal. Eu já fiz isso, já socorri algumas vezes. Mas eu digo, não sejamos hipócritas. Ninguém vai entrar aqui. Vem, irmão, vem aqui almoçar comigo. Pôr na sua casa. Que exagero, Pedro, não é exagero. É o que deveria ser feito. Quem faz? Ninguém. Eu não conheço. Mas se você vai pelo menos alimentar, eu acabei de falar, pelo menos dê condições de dignidade. Tira o cara do sol, né? Dá um papelão pro cara ali, pá. Mesma coisa de cachorro de rua. É, isso que eu ia falar, né? O cachorro de rua ele vai comer. Porque a pessoa muito, já tá... muito legal lá no papelão, porque ele não sabe o que é prato, ele não sabe o que A pessoa pra já ele. tá assim, vamos dizer assim, sem dignidade, né? Porque tem que Perdeu pedir, né? totalmente E aí a humanidade. dá um negócio assim, parece que você tá humilhando a pessoa. Ou pelo menos faz ele Até pra sentir. fazer caridade você tem que tomar cuidado pra não... Eu falei alto? Às vezes eu grito. Às vezes pra você fazer a caridade você não pode humilhar outra pessoa, então tem que tomar cuidado até nessa questão, né? Então, como eu, na minha opinião, eu já tirei o ato de alimentar alguém do rol de caridade, e sim de obrigação humanitária, né? Então, se é um ser humano, trate como ser humano. É um irmão, né? Igual Ou você pelo falou, menos tá sendo um instrumento, dele a né, oportunidade de escolher. Falar, queridão, você não quer sentar aqui, ó, que tá mais fresco, seja lá o que for. Eles falam, não, tem alguns que já perderam a noção de humanidade. Quer dizer, você pode tornar a pessoa aquela refeição pro corpo e pro espírito. Fala, olha, alguém ainda me vê como gente, olha que legal. Eu vou contar uma coisa rapidinho aqui. Mas já estou no fim mesmo, né? Hoje já... E o assunto pesadão, né? Tá doendo. Mas é necessário. Como eu falei, o Espiritismo não veio trazer o que a gente quer ouvir, mas o que precisa. Não estou demonstrando ninguém, nem acusando ninguém, nem falando, olha, é que me veio, obviamente, a inspiração para falar do tema de hoje, para que a gente melhore as nossas ações e para que nós não nos esqueçamos de que existem coisas, existem flagelos piores que a Covid. E estão aí desde sempre e vão continuar. E nós, na posição de cristãos, espíritas cristãos, nós temos que aperfeiçoar o nosso ato, né? Como eu disse, não vou sair amanhã, eu quero ver onde é que não vai precisar andar muito, não. Mas é que se confunde, né, com o usuário de droga. Gente, por acaso o usuário de droga também come. É gente. É a gente também. Como eu disse, vou contar aqui. Quem é aqui da Zona Leste deve conhecer o shopping Aricanduva, claro. É bem conhecido aqui na região, né? Então estava eu um dia, não lembro bem o que eu fui fazer, porque eu vou em shopping também que só é necessário, né? Ou eu estava passando na farmácia, ou no banco, ou eu fui fazer alguma coisa rápida, porque quando eu vou rápido, eu sou ligeiro lá. Em qualquer shopping, eu não gosto muito. Não é que eu não gosto, não é minha praia. Não é uma fonte de lazer para mim. É de compra. Por isso que o nome é shopping, né? Tem gente que fala assim, vamos passear no shopping? Não, eu prefiro passear na praia, né? Aí fala, o shopping é a praia de Paulistano, né? Então você deve conhecer a entrada ali, a entrada que eu costumo fazer, né? É ali onde tem o cinema, né? O cinema, o Calunga e tal. E antes, quem conhece sabe que tem ali oh meu Deus. Tem o Green, que é um restaurante que fica do lado direito, para quem está entrando.
E do lado esquerdo tem o Outback, aquelas coisas todas lá, que eu também não gosto muito. Mas tudo bem. Só para situar onde é que estava a coisa. Então eu vim entrando muito rapidinho, como eu já falei, eu sou antenado, né? Eu sempre ando observando as coisas. Então eu vi do lado direito, tem um banco que fica em frente ao Outback, do lado desse restaurante Green, não sei o que lá. Garden, é. Green Garden, eu já comi lá também, não recomendo não. Bom, não foi? Não gostei muito não. Só para dar uma livrada, né, gente? O assunto tá pesado. Mas vai ficar mais pesado ainda. Aí eu vi 3 garotinhos que pela vestimenta a gente não precisa, a gente não é tolo, né? Pela vestimenta você vê que a pessoa mais humilde, é desprovida, né? Então tava com chinelinho lá, a gente sabe, né? A característica, né? O calçãozinho, sujinho, 3 sujinhos, tadinhos, né? Devia regular 6, 5, 4 anos, coisa assim. 3 crianças mesmo, moleques. E no meio tinha uma moça com um cachorro, que eu vou te falar uma coisa. Ele parecia um cão de cinema. Uma coisa linda, bem penteado, um cachorrinho. E ela tava, que agora pode lá no shopping, né? Ela tava segurando. E tinham 3 ou 4 pessoas em volta dela, conversando a respeito do cachorro, né? Notadamente perguntando, admirando, porque o cachorro era muito bonito. Ele parecia um bicho de pelúcia com vida, muito bem tratado. A moça também bem vestida e tal, e segurando o cachorrinho dela, aquele coisinha assim. E o cachorrinho estava querendo ir em direção às 3 criancinhas. Queria brincar com eles. E ela, claro, puxava de volta. E aí eu vi as pessoas viradas pro cachorro, admirando o cachorro, de costa para as 3 criancinhas que estavam em frente de coisas de comida, talvez com fome. Ninguém teve a sensibilidade de falar que vocês estão com fome. Olha aqui, eu não estou dizendo que seja obrigação das pessoas, eu estou dizendo que essa cena para mim deixou bem claro o estágio que nós estamos. O cachorro bonito, bem cuidado, chamou mais atenção do que 3 criancinhas que supostamente estavam com fome, ou se não estivessem, alguém poderia pelo menos perguntar: você está com fome? Você quer alguma coisa? Eu pago para você. Perceberam a minha... Não foi indignação nem nada, tanto é que foi uma coisa rápida. Eu passei, observei e fui pensando nisso. Também não parei nem para admirar o cachorro e muito menos para falar com as criancinhas. O que eu estou dizendo é que aquele grupo de pessoas que se deu ao trabalho de parar, não pararam por causa da criança. Muito pelo contrário, né? A moça estava refugando, quer dizer... 3, as crianças gostam de cachorro. E cachorro adora criança também. Então veja bem, nesse cenário que eu estou falando para vocês, olha quanta coisa aconteceu, né? O cachorro irracional queria ir para perto de quem ele também gosta. E as crianças não se aproximaram porque imediatamente sabiam que iam ser refugadas, rechaçadas pela dona do cachorro. Então nesse momento, não estou culpando a menina e muito menos julgando o que ela está pensando, mas nesse momento o que deixa transparecer? Aquelas crianças não são dignas nem de brincar com o cachorro de uma madame. Não estou dizendo que a moça seja madame, mas pela vestimenta dela, ela estava muito bem vestida. Não vou culpar ela, não. Ela estava ali esperando a vaga dela para entrar no Outback, né? E as pessoas que também estavam esperando admiraram o cachorro e estavam conversando acerca do cachorro. E as 3 crianças ficaram em segundo plano. O terceiro nem existiam, eram invisíveis. Cada um de nós coloca nessa posição. A quem você daria atenção? Ao cachorro ou às 3 crianças? Não é? A gente tem que aprender muito ainda, né? Pelo menos perguntar para eles. Enxotar é fácil, né? Você está comendo lá, chega as criancinhas sujinhas, né? Que a gente chega, né? E você enxota com facilidade. O dono do estabelecimento enxota com facilidade. Sai daqui,
Claro que no meio disso tudo já começam os aproveitadorzinhos, né? Já tem tudo, mas pela condição que ele é colocado ali, né? Mas voltando à coisa do cachorro, o que me deixou assim chateado. Não estou dizendo que a menina tinha que dar, leva o meu cachorro para você, vai brincar. Não estou dizendo isso, mas assim, deixasse pelo menos a criança afagar o cachorro. Que eles gostam, né? As crianças gostam de cachorro. E cachorro gosta de criança. Queria brincar, no mínimo, O cachorrinho, né? você vê nitidamente que ele fazia força para ir e ela volta. Quer brincar. Mas o cachorro era muito Ali ruim. tava muito chato pra ele, né? Pro cachorro. O cachorro gosta de brincar. Então, irracional, entendendo os 3 racionaizinhos, mas que não tinha condição ainda de, talvez, já se colocam nessa posição. Olha, eu não... Sabe, gente, o que eu senti foi isso. Eles já vão aprendendo, entre aspas, né, o seu lugar, né? Ó, você é um lascado, um invisível. Você tem que ficar aí e não pode participar da sociedade. Pela condição e pela fome. Eu acho que eles não estavam com fome, não. Porque isso eles pedem, né? Pelo menos eles pedem, né? Eles pedem. Eu chego e falo assim, você quer um lanche? Claro que tem alguns que já querem dinheiro. Dá o dinheiro para comprar o lanche. Fala, não, vai lá, pede que eu pago. Pronto. Alguns já comeram, é mentira. Então eles falam, então desviam e vão embora. Mas tudo bem. Isso não vai acabar. Pedro, um dia acaba. Não vai acabar. Só quando mudar. Quando mudar, quando for de regeneração, aí sim. Sim. Mas enquanto esse planeta estiver nessa condição, nós vamos nos esbarrar com isso daí. E cabe a nós, né, espíritas cristãos, tentar seguir o mandamento de Jesus. Socorrer, sim, e dar auxílio, sim, na medida do possível. E o mais chocante, às vezes familiares nossos estão precisando e a gente não enxerga. Existe gente nessa condição dentro da família e a gente não enxerga ou não quer enxergar ou sequer pergunta. Né? Tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem aí? Vizinho, então, esquece. Bem, perdoe-me pelo tema pesado, porque eu acho que muitos de vocês agora vão se alimentar, né, depois dessa conversa. Pelo menos não se esqueçam de agradecer do fundo do coração, né? Tem que ter gratidão, né? Porque a gente esquece, né? Vai passando o tempo, se a gente não fala, a gente esquece mesmo, né? Mas é para isso que existe aí o Evangelho de Cristo, que é imutável e é para sempre. Ó, coraçãozinho para todo mundo, que essa semana seja abastada de alimentos, né, para quem pode, graças a Deus, e se puderem ajudar, ajudem quem necessita, do fundo do coração, sabendo da necessidade que nós temos, inclusive, de praticar a caridade, né? E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aí, com um tema mais ameno, mais alegre. Eu acho que precisa trazer para poder dar uma esperança maior para nós. Mas a gente também tem que saber das dificuldades, né, dessas coisas, porque, como você disse, não é o que a gente quer ouvir, é o que a gente necessita ouvir, né? É o que a gente precisa. E também é um aprendizado para que a gente também evolua, observando o outro, ajudando o outro, né? E é isso. E dá uma satisfação grande. Quem faz sabe que é bom demais saber que você conseguiu um momento só aliviar o sofrimento de quem quer que seja. É gratificante. Fiquem com Deus. Então, vamos vibrando aí por todo o nosso planeta, pela natureza, pelos animais, pelos refugiados, pela paz, né? Pela saúde de todos, por essa humanidade que está adoecida pelo egoísmo. Então vamos pedir a Deus que nos ajude a todos, que sejamos pessoas melhores e que possamos ver no outro a imagem dele, né? A imagem do próprio Deus. E que tenhamos uma excelente semana com bastante paz, saúde e proteção. Peço mais uma vez que nos desculpem por ter atrapalhado o início aí da live, mas isso já está sendo resolvido. Mas vai estar restabelecido. Já está sendo resolvido. Se Deus quiser. E agradeço por vocês estarem aqui com a gente. Depois nós vamos ver os comentários, porque a gente não pôde ver aqui. E amanhã tem
amanhã tem palestra também lá no Jesus Rede Vivo, né? Que vocês podem seguir. Não sei se é o Marcelo ou o seu José Carlos que fará amanhã, mas estejam com eles também. E segunda, no nosso momento de oração pelos doentes. Que Deus abençoe a todos, amamos vocês e muito obrigada por tudo. Gratidão sempre a Deus e também a vocês que nos acompanham. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.